Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus, capítulo de número 7, ou melhor, 7. Nós vamos ler do verso 24 ao verso 27. Eu estou meio confuso. Às vezes eu sou carioca, em outras eu sou paranaense, em outras catarinense. Quando eu estou aqui, o pessoal fala: seu sotaque é muito carregado do Rio, pastor. Eu falo: é mesmo? Ele diz: é muito carregado. Aí quando eu chego no Rio, o pessoal: nossa, você pegou o sotaque de lá, né? Então eu não sei qual sotaque que eu tenho, não sei como eu estou falando. Querido, enquanto você localiza aí Mateus 7, a partir do verso 24, eu quero louvar a Deus. Pastor Jarmuth dizendo aqui, eu pedi a Ele que me fizesse o favor. Não poderia me sentir mais honrado do que estando aqui numa noite toda especial, pregando essa linda igreja, que é a minha sede regional, né? O senhor poderia ter ficado em casa, terminou de escrever o livro? Meu Deus do céu, podia estar terminando agora, né? Mas ele está aqui para me ouvir. Obrigado, pastor, pelo tanto que o senhor tem investido em nosso ministério, carinho. Hoje podê-lo chamar de amigo é um privilégio estar perto do senhor e da sua casa. Deus abençoe toda a sua família. Amém? Se você encontrou, diga: eu encontrei. Diz assim o texto, Mateus 7, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Querido, o texto que nós lemos, ele é a conclusão do Sermão da Montanha. Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, eles trazem fundamentos importantíssimos para a nossa caminhada cristã. Eles são tão importantes que alguns teólogos defendem a ideia de que, se por algum motivo nós perdêssemos todo o restante da Bíblia Sagrada e ficássemos apenas com esses 3 capítulos, isto seria suficiente para que vivêssemos uma vida cristã saudável e abençoada. Jesus está cercado por uma multidão e vai nos ensinar, por exemplo, a orar. Jesus vai nos ensinar a jejuar. Ele vai falar sobre as esmolas. Ele vai falar sobre a importância de nós priorizarmos o reino de Deus. Ele vai dizer que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Ele vai trazer também ali as bem-aventuranças, que dentro de uma perspectiva natural, vem na contramão daquilo que um ser humano idealiza. Aí, para concluir, ele vai nos chamar a importância de não apenas sermos ouvintes da palavra, mas sermos praticantes. Escute, eu não sei você, mas eu fui criado em um lar nominalmente católico. Os meus pais, se fossem abordados por um agente do IBGE e perguntado acerca de qual é a sua religião, eles responderiam: católicos. E eu, consequentemente, também. Qual é a sua religião? Eu diria: eu sou católico. Se você me perguntar, até a minha conversão, quantas vezes eu fui em uma igreja católica,
eu acredito que umas 3 ou 4. Uma no dia do meu batizado, porque eu tinha que estar lá, né, para ser batizado. Não sei como é que foi, onde foi, quando foi, não sei de nada disso. Uma vez, por curiosidade, eu perguntei à minha mãe e ela disse que eu tinha 4 meses de idade, mas dessa vez eu estava lá. Aí eu me lembro também de uma outra ocasião que eu fui no batizado de alguém, uma lembrança muito vaga, não tenho maiores detalhes. Aí eu me lembro bem, quando fui na missa de 7º dia após o falecimento do meu pai, por uma questão familiar, e ali eu estava no início da minha conversão. E uma outra ocasião, antes da minha conversão, que também a convite de um amigo, eu estive lá. Mas por que eu estou dizendo isso? Embora eu me denominasse católico, se alguém me fizesse algum tipo de pergunta acerca de que prática do catolicismo eu cumpria, eu realizava, eu exercia, a resposta era nenhuma. Mas quando nós começávamos a interagir com pessoas que se denominavam evangélicos, era muito fácil de você identificá-los, porque ao olhar o seu comportamento, imediatamente alguém chegava à conclusão: olha, aquele ali, ele é evangélico, por conta de uma roupa específica que ele usava, por carregar a Bíblia embaixo do braço, por desenvolver no seu lar uma cultura de oração e sim orar praticamente todos os dias, por chegar numa lanchonete num domingo, depois das 9, 9h30, você, opa, esse povo aí saiu da igreja, porque a impressão que eu tenho é que parece que algum tempo atrás, os cristãos, os evangélicos, protestantes, eles iam na igreja. Mas parece que com o passar do tempo, aquilo que deveria ser uma consequência natural do nosso conjunto de crenças e valores, ele deixou de existir. Então, se igualmente hoje nós formos abordados por alguém, um agente do IBGE, e este alguém perguntar a minha religião, eu direi: agora eu não sou mais católico, agora eu sou evangélico. Só que o que há de mais interessante nisso é que, algum tempo atrás, alguém sendo perguntado sobre o que eu acabei de dizer, e a resposta sendo católico, viria uma outra pergunta: praticante ou não praticante? E vários diziam: eu sou católico, mas eu não sou praticante. Parece que esse comportamento eles têm se reproduzido agora dentro daquilo que é a nossa seara. Você é o quê? Eu sou evangélico. E nós não devemos mais, embora deveríamos, nos espantar se vier a segunda pergunta na sequência: praticante ou não praticante? Por quê? É uma pergunta que inevitavelmente nós precisamos nos fazer. Porque praticar é muito mais difícil do que ouvir. Uma coisa é você estar na condição que está neste exato momento, bem como eu, em tantas outras, e ouvir uma ministração, gostar desta ministração, se alegrar, se emocionar, chorar com esta ministração. Mas uma outra completamente diferente é colocar em prática ao término do culto. E o nosso pastor tem nos ensinado, ele tem batido exaustivamente nesta tecla, de que nós não podemos pregar mensagens para 2 horas de culto, mas para que aquilo que foi pregado seja praticado por nós ao término do culto. E agora eu queria abrir um parênteses, e de verdade, abrir o meu coração para você, enquanto pastor, que embora nós estejamos diante de números que apontam para o crescimento dos evangélicos, na prática parece que não há um reflexo na sociedade. Porque, por exemplo, como explicar o crescimento dos evangélicos e em paralelo você ver números que apontam para o crescimento da violência? Como explicar o crescimento dos evangélicos e em paralelo você ver números
que apontam para o mais alto índice de divórcio que já se viu no Brasil. A conta não fecha, não faz mais sentido. Então, inevitavelmente, nós vamos chegar a uma conclusão. Qual? Nós não temos praticado. E a partir do momento que nós chegamos à conclusão de que nós não temos praticado aquilo que nós estamos declarando que cremos, nós não podemos, sob hipótese alguma, ficar indiferentes a essa realidade. Ora, eu creio nisso, mas eu não vivo isso, e está tudo bem? Não, eu preciso buscar os porquês. Por que quando termino o culto, a minha vida não muda? Por que quando eu termino o culto e participo de uma conferência de família, o meu casamento não melhora? Porque quando um pastor, como o nosso pastor Jarmute, ministra uma palavra sobre oferta, fala de reconhecimento, fala de gratidão, a gente não oferta, a gente não entrega o dízimo, a gente não experimenta a prosperidade consequente e natural do exercício daquele ensinamento que nós estamos recebendo. Então é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. O tema da palavra é: não apenas ouvintes. Não apenas ouvintes. Olha o que Jesus disse. 2 homens. Os 2 fizeram uma construção, uma casa. Eles construíram algo. O texto não menciona nenhuma diferença na aparência desta casa, porque a única diferença estabelecida e dita por Jesus está no fundamento. Um construiu a sua casa sobre areia. O outro construiu uma mesma casa sobre a rocha. Até que vieram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos. A que estava edificada sobre areia caiu, porque estava edificada sobre areia. Não havia solidez naquela construção. A que estava edificada sobre a rocha, embora tivesse recebido o combate desses intempéries, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aí ele vai dizer: quem ouve e pratica é o que edificou sobre a rocha. O que ouve e não pratica é o que edificou sobre a areia. Pergunta: por que é que nós não estamos construindo sobre a rocha? Primeira resposta que eu encontrei observando, pensando, orando, pedindo a direção do Espírito Santo. Porque a nossa sociedade, nós somos e estamos sendo cada vez mais moldados a seguir pelo caminho mais fácil. É muito mais fácil você começar a erguer um prédio ou uma casa sobre aquilo que está sob os seus pés, do que você começar a cavar e buscar a rocha. O pastor Samuel está aqui, e eu participei ativamente, diretamente, da construção da nossa igreja lá em Mafra. O terreno é muito íngreme, tanto que agora, graças a Deus, foi inaugurado lá um departamento dos Interligados Kids muito abençoado. Mas eu me lembro que mesmo lá no fundo, declínio daquele terreno, eles precisaram cavar, e não foi pouco. Aproximadamente uns 2 metros cavando, até que naquela região eles encontraram a denominada pedra amarela. E eu, enquanto pastor naquela ocasião, falei: graças a Deus, agora eles vão começar a construção, a gente vai começar a ver alguma coisa para cima. Aí o engenheiro falou assim para mim: não, pastor, agora a gente precisa começar a cavar a rocha. Irmão, eu me lembro como se fosse hoje. Cada pancada que eles davam naquela rocha, parecia que o martelete ia e voltava, um negócio duro, firme, porque eles entendiam, e todos nós entendemos, que nós não devemos seguir o caminho que é mais fácil. Todavia, entretanto, o caminho que é
necessário. Agora, quando nós comparamos tudo aquilo que envolve, aquilo que nós desenvolvemos de buscar o caminho mais fácil, comparamos com aquilo que é a proposta do Evangelho, nós vamos ver uma contradição. Porque, por exemplo, no mesmo capítulo 7 do Evangelho de Mateus, nos versículos 13 e 14, Jesus vai dizer assim, que a porta é estreita e que o caminho é estreito. Agora, existe uma outra porta, que é larga, e que o caminho também é largo. E aí Jesus vai trazer uma informação muito importante para nós. O caminho cuja porta é estreita, e o caminho é estreito, são poucos que o encontram. E o outro caminho cuja porta é larga, e o caminho é largo, são muitos que a encontram. Precisamos nos fazer a mesma pergunta. Por que é que muitos vão pelo caminho largo e pela porta larga? Porque é mais fácil. Porém, a proposta do Evangelho não é e nunca foi uma vida de facilidade. Atos capítulo 14, versículo 22 diz o seguinte: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Olha o texto, a parte A, confirmando o ânimo dos discípulos. É necessário alguém te animar debaixo da Torre Eiffel em Paris? Vamos lá, fica feliz aí, irmão. O sorriso está de orelha a orelha. Você acabou de jantar lá em cima. E quando sair de Paris, você vai para Frankfurt. E quando sair de Frankfurt, recebe aí porque é profético, você vai dar uma passada em Israel. Será que alguém vai precisar ficar do seu lado dizendo assim, se anima aí, irmão? Não, irmão. Eu me lembro quando nós tivemos o privilégio de ir a Israel. E nós chegamos em Jerusalém, no monte, a ceia foi servida, eram lágrimas, alegria, ninguém precisava, você alegra aí, não precisa, irmão, não precisa. Agora, quando alguém precisa confirmar o ânimo do outro, quando o outro está passando por um período de dificuldade. A segunda frase do mesmo versículo é, exortando-os a permanecer na fé. Alguém que está passando por uma dificuldade, alguém que está passando por uma luta, tem um outro do lado, vamos embora, meu irmão, vamos embora que vai valer a pena. E eu imagino esse que está sendo exortado dizendo assim, é que não está sendo fácil. E aquele que está exortando dizer, eu sei, mas Jesus nunca disse que seria fácil. Você conhece o texto, palavras do nosso Senhor Jesus, João 16:33, no mundo tereis aflições. Eu sei que tem sido pregado por aí um evangelho que eu denomino de Tabajara, que ele defende o seguinte slogan, entregue a sua vida para Jesus e os seus problemas acabaram. Não, os nossos problemas não acabaram. Não é porque nós entregamos a nossa vida para Jesus que não teremos mais então problema no nosso casamento. Não é porque nós entregamos a nossa vida para Jesus que nós não teremos mais problemas de saúde. Não é porque nós entregamos a nossa vida para Jesus que agora vai ficar tudo bem, não. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou seja, Paulo está dizendo a Timóteo que a vida, que a caminhada cristã não será uma caminhada fácil. Não será conforme a letra do hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Não! Nós seremos perseguidos. Nós seremos confrontados. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo vai dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai através da renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o que nós estamos reivindicando diante do Senhor, que a boa, perfeita e vontade agradável dele se cumpra. Porém, todavia, entretanto, onde está a transformação que deve ser proposta por nós, através do momento que a nossa mente foi renovada? Eu me lembro quando eu me converti, quase todo domingo, e nós só podíamos namorar sábado e domingo, eu e minha esposa.
Os seus pais precisavam visitar algum familiar. E aí, eu me converti, mas domingo eu tenho que estar na igreja, irmão. E como é que eu vou estar na igreja se eu estou passeando com o pai e com a mãe dela? E a gente só podia se ver sábado e domingo, então a gente não ia se ver domingo. Ou a gente ia se ver, aí nós criávamos, aspas, um problema. Porque a minha palavra para eles, sempre com muito carinho, com honra, vai dar tempo de ir para a igreja? Porque para mim era inegociável de que no domingo eu estaria na igreja. Por quê? Eu sou cristão. E hoje, nesse evangelho fácil que nós estamos vivendo, a gente não está na igreja, não é porque ficou enfermo. A gente não está na igreja, não é porque fomos escalados no trabalho. A gente não está na igreja porque está passeando no shopping na hora do culto. A gente não está na igreja porque está no estádio gritando o nome de um homem que não te conhece na hora do culto. Ou seja, a nossa dificuldade em viver o evangelho está diretamente ligada à nossa incapacidade de renunciar o que nós queremos fazer para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Por que é que nós não estamos edificando sobre a rocha? Porque nós escolhemos o caminho mais fácil. Isso está em todas as áreas da nossa vida. Eu vou te fazer uma pergunta simples. O que você prefere, descascar ou desembalar? No que tange a alimentação? Desembalar. É mais rápido. Mas o que nutre melhor o seu corpo? Aquilo que você descasca. Então, muito embora você saiba que o que vai te nutrir, o que vai te dar saúde, seja aquilo que você descasca, a gente desembala. Por quê? Porque desembalar é mais fácil. Ainda que custe a minha saúde. Número 2. Porque é que não construímos sobre a rocha. Primeiro, preferimos o caminho mais fácil. Segundo, preferimos o caminho mais rápido. Outra pergunta para você: forno ou micro-ondas? Irmão, algum tempo atrás, e olha que eu não sou tão idoso assim, nem existia micro-ondas. Era só forno. Eu não sei se eu já falei sobre isso aqui, mas eu me lembro que na rua que eu morava tinha um aviário. 8 horas da manhã, minha mãe dizia assim: vai lá, escolhe uma galinha. Aí a gente escolhia, aí o camarada matava, limpava e te entregava na hora. A galinha você levava para casa, que a minha mãe ia começar a temperar e cozinhar 8:30 da manhã. E que ficava no forno o dia inteiro. Na hora do almoço, meio-dia, você já estava varado de fome, até por conta daquele cheiro que exalava pela casa. Agora não. A gente, vai dar meio-dia, o que nós vamos comer hoje? Ah, não sei. Não, eu vou ali no mercado rapidinho. Aí pega o frango, que já tem o termômetro, e fica ali. Estala logo, estala logo, estala. Aí dá o clique, pronto, vamos comer, vamos comer. Por quê? Porque é mais rápido. E quando você, antes de construir, você precisa parar para preparar o solo e buscar uma rocha, isso vai ser mais demorado. Porém, a vida cristã, ela também é processual. Provérbios capítulo 4, versículo 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Um exercício para nós fazermos aqui. Quando Deus, Ele cria todas as coisas, por exemplo, vou dar uma hora exata aqui, só a título de ilustração. O dia não podia começar já com o sol a pino, 6 horas da manhã, sim ou não? E por que o sol vai nascendo devagarinho? Processo. Por que é que o Senhor, Ele faz uma parte num dia, a outra parte no segundo dia, a outra parte no terceiro dia, a outra parte no quarto dia, assim sucessivamente? Processo. Por que é que nós passamos 9 meses no ventre da nossa mãe? Processo. Por que a criança, quando nasce, não come uma feijoada? Processo. Só que no afã de alcançar o êxito, lograr êxito naquilo que envolve a nossa vida, nós somos uma geração que quer pular os processos.
Porque a gente quer tudo muito rápido. Nós somos a geração do fast food. Então, se eu puder negligenciar a etapa para ganhar tempo de estabelecer fundamentos, eu pulo. Se eu puder não ter que cavar para erguer essa casa um pouco mais rápido, eu pulo. Olha o que vai dizer o escritor da carta aos Hebreus, Hebreus 12, 1, texto que eu amo. Portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quem precisa de paciência para algo que vai ser rápido na vida? Olha o que o escritor está nos advertindo. Ele está dizendo assim, não vai ser rápido. Não vai ser do dia para a noite que vai acontecer aquilo que você quer. Não vai ser do seu jeito. Irmão, eu tenho uma causa na justiça. Ore por isso em nome de Jesus. O inventário lá do meu avô, da minha avó, que a hora que sair, vai me abençoar um pouquinho. Haverá sinais, Amarildo. E aí, se você me perguntar assim, pastor, quando o Senhor quer que saia? Amanhã? Não. Eu queria que tivesse saído ontem, irmão. Ontem. Porque a gente quer tudo muito rápido. Porém, não é assim que Deus vai fazer conosco. Então, o que nós fazemos? Pulamos as etapas do processo. A gente tem vivido um tempo hoje na igreja que as pessoas elas não querem a rotina da igreja. Elas não querem o feijão com arroz do dia a dia da igreja que alimenta. As pessoas elas querem sempre o evento. Então num domingo elas estão num evento, e no outro domingo elas querem outro evento, e no outro domingo outro evento, e no outro domingo quem vai pregar é o raio-x de Jeová. Eu vou lá porque eu quero logo a profecia para mim. Só que Deus está dizendo não. Porque toda promessa passa pelo teste do tempo, a gente tem que se submeter aos processos. O Senhor prometeu a Abraão, Abraão, eu vou te fazer pai de multidões. Ele podia ter feito na hora, sim ou não? Sim, mas ele esperou 25 anos. Samuel vai até a casa de Jessé e unge Davi. Ele podia fazer na hora? Sim, mas ele esperou 15, 16 anos. O Senhor não levantou Josué para ser o conquistador da terra prometida? Sim ou não? Sim, mas ele esperou 40 anos. Todos estavam sendo preparados. E nós, quando estamos sendo preparados, estamos vivendo os processos da vida, a gente quer sempre um atalho. Um lugar em que a porta possa se abrir um pouco mais rápido. Só que praticar a palavra é investir tempo. Praticar a palavra é aguardar o tempo de Deus. Você conhece Eclesiastes capítulo 3. Então, primeiro motivo pelo qual a gente não constrói sobre a rocha, porque a gente quer o caminho fácil. Segundo motivo pelo qual a gente não constrói sobre a rocha, porque a gente quer o caminho rápido. E terceiro motivo pelo qual nós não construímos sobre a rocha, porque nós não consideramos os intempéries. Olha o que Jesus está dizendo. Vieram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, e grande foi a queda do que não considerou os intempéries e por não considerar construiu sobre a areia. Você já deve ter visto em algum momento da sua trajetória uma tragédia. Nossa, choveu muito, alagou, e centenas de famílias foram desabrigadas. Eu também sinto e lamento. Mas o fato é que muitas famílias que foram desabrigadas, assim o foram, porque não consideraram os intempéries. Havia a possibilidade. Quantas vezes você já viu a defesa civil alertando, olha, vai chegar água aí, saia, não construa aí, saia, os órgãos públicos não façam, só que as pessoas elas fazem como se não viessem os intempéries. Agora uma pergunta que eu quero nos fazer é a seguinte, será que todos os imprevistos da vida são tão imprevistos assim? Ou será que a gente consegue de antemão considerar alguns? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados,
mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Provérbios 34:18, muitas são as aflições dos justos. 2 Timóteo 2:3, pois sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ou seja, nós fomos alertados que o dia mau vai chegar. A gente sabe que amanhã ou depois você pode ficar enfermo. A pergunta é, nós consideramos a possibilidade da enfermidade, e por a considerarmos, a gente cuida da saúde hoje? Nós somos uma nação que não olha para prevenção, olha apenas para correção. Meu Deus, eu não estou bem, eu preciso correr para o hospital. Sim, mas se você considerasse a possibilidade do dia mau te alcançar, e tivesse feito um exame de sangue 2 anos atrás, e cortasse um determinado alimento da sua dieta, você não estaria vivendo hoje o que está vivendo no que diz respeito à sua saúde. Então será que todo imprevisto ele é um previsto? E você sabe, meu irmão, que a correção ela é muito mais custosa do que a prevenção. Só que a gente vai fingindo que está tudo bem, porque Jesus é bom, e na hora sai, até para servir o Senhor. O pessoal lá na igreja usa uma expressão, uma sigla que me dá um arrepio. Eles falam, não pastor, NHS. Eu falei, o que é NHS? Na hora sai, eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Não, na hora sai. Na hora o som liga imediatamente, na hora o som equaliza imediatamente. Não se leva em consideração a possibilidade de naquele dia alguma coisa não dar certo. E ter que haver o tempo hábil para as devidas correções elas serem feitas. A gente não considera os intempéries. Eu não estou querendo aqui, meu irmão, te assustar ou ser o pregador apocalíptico para te dizer que amanhã você pode ter problema no seu casamento, mas essa é uma possibilidade da vida real. E já que amanhã você pode ter um problema no seu casamento, a pergunta que surge é, por que não trazer solidez ao seu casamento hoje? Por que não sair para jantar com ela hoje? Minha irmã, aproveita, deixa do pregador. Porque lá na frente, no dia do problema, ela vai dizer assim, você nunca me levou depois da ceia para jantar. E o que piorou para a gente? Que ela vai falar assim, e teve um dia que Deus usou o pastor ainda. Problemas, meu irmão. Amanhã ou depois pode vir a surgir uma questão financeira. Quem de nós, e eu me incluo nisso, tem um capital emergencial? A gente não se prepara para isso. Porque é melhor construir, vamos construir logo. Vai dar tudo certo. Aí a gente ainda fala em nome de Jesus. Também quero. Se for profético, amém. Mas se for para a gente fazer uma análise real daquilo que é a vida, você sabe que amanhã você pode ficar doente. Que amanhã você pode ter um problema financeiro. Que amanhã você pode ter um problema no casamento. Então considere os intempéries da vida. Vieram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos. Se não vem, aquele que edificou a casa sobre a areia, estava tudo certo. Só que Jesus está dizendo assim, tem um detalhe, tá? Pode ser que venha o dia, que corra a chuva, que sopre o vento, e aí, como é que vai ser? Quarta resposta, por que é que nós não edificamos sobre a rocha? Porque nós não damos valor ao fundamento. Qual é o fundamento da nossa fé? Jesus Cristo. Nós estamos colocando vitórias e conquistas acima do nosso relacionamento com Jesus. A gente é uma geração, uma sociedade que só leva em consideração aquilo que é aparente. Se há o fundamento, não importa se veio de Cristo, não importa desde que venha. Eu me lembro daquele episódio em que Deus ele diz para Moisés, Moisés, é o seguinte, eu vou dar vitória para você. Vai dar tudo certo. Inclusive, Moisés, para que tu saiba que sou eu vou mandar o meu anjo. Parece que se é algum de nós, colocaria na rede social, #partiu. Só que Moisés ele vai dizer o seguinte, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. A gente está colocando a bênção
acima do abençoador. Eu não sei você, mas eu, enquanto pai, é um tanto quanto frustrante quando você chega da rua depois de um dia, e aí o seu filho, antes de querer o seu rosto, antes de querer o seu abraço, ele quer o seu bolso e ele olha para as suas mãos. Nós estamos abandonando o fundamento, e o fundamento é Jesus. O motivo da nossa reunião é Jesus. Os nossos louvores são a Jesus. A nossa oração é em nome de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Você não se converteu porque Deus pode restaurar o seu casamento, embora Ele possa. Você não se converteu porque Ele pode curar a sua enfermidade, embora Ele possa. Você não se converteu porque Ele pode mudar a sua realidade financeira, embora Ele possa. Nós nos convertemos porque Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelo sangue dele que foi vertido, nós fomos reconciliados. O pastor Jarmuth estava falando sobre isso no Antigo Testamento. Gente, homem mais santo que nós não tinham o acesso que nós temos. Deixa eu te dar uma notícia: Jesus está aqui. Aleluia. Ver você é muito bom. Rever alguns amigos que eu tenho aqui é muito legal. A gente fala do que aconteceu, do que deixou de acontecer, mas eu estou aqui, não pode ser também porque eu dirijo uma filial aqui da região, não. A gente vem porque tem prazer em estar na casa daquele que se entregou por cada um de nós. O ser humano é um tanto quanto até previsível, porque às vezes você conversa com alguma pessoa que ela trabalhou o dia para ter uma justificativa do motivo pelo qual ela não foi no culto. Ela atrasou o passo. Para chegar no trabalho na hora e não ser descontado, a gente acelera. Mas para não dar tempo de ir no culto, a gente atrasa. Para depois a gente dizer para a gente mesmo, sabendo que é uma mentira e isso é uma loucura. Não, mas eu não fui porque não deu tempo de tomar banho. Não. Você não foi porque você não saiu na hora que tinha que sair. Você não foi porque você quis agradar um pouquinho mais o teu tio, a tua tia. E Paulo vai dizer: não me importa agradar a homens. Eu quero agradar aquele quem se entregou por mim. Qual é o evangelho que nós temos vivido? Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra da esquina. O Senhor não está preocupado com a nossa aparência. Muito pelo contrário. Quem sabe você a uma altura dessa, e eu peço até perdão ao pastor, como eu lutei para não pregar essa mensagem, pastor, não queria. Só que o Espírito Santo, até minha esposa, no carro, falei: não, essa é lá para a minha igreja. Aí o pastor Amarildo dobrou o joelho, falou uma palavra no canção, ele é a rocha. Eu falei: sangue de Jesus tem poder, vai ter que ser, me ajuda, Jesus. É porque eu não fico confortável, sendo honesto para você. Só que aquilo que o Espírito Santo plantou no meu coração para essa noite foi isso. Olha o que Jesus vai dizer. Então você pode estar achando uma palavra tanto quanto dura, mas olha o que Jesus disse. Mateus 23, versos 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados. Assim também, exteriormente, parecem justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Sabe, eles estavam sempre preocupados com a estética. A gente precisa se preocupar um pouquinho menos com a roupa que a gente vem para o culto, e um pouco mais com o coração que a gente traz para o culto. A gente precisa se preocupar um pouquinho menos com aquilo que o irmão está pensando, e se preocupar um pouquinho mais com o que ele está pensando. Irmão, que tempo é esse que a gente chegou aqui no culto?
quando somos impelidos pelo Espírito Santo às lágrimas, a gente nem chora, porque está preocupado com o que vão pensar de mim. E quando a gente se preocupa com aquilo que o irmão está pensando de mim, a gente se esquece com o que ele está pensando de nós. Uma vez Deus disse assim para Samuel: Samuel, vai lá na casa de Jessé e unge lá os seus filhos, dentre eles eu tenho me provido de um rei. Samuel vai. Quando vem o primeiro, ele já se empolga, quase derrama azeite. Deus, não, mas como assim? O Senhor não falou para eu vir aqui? Então é o primogênito, é o primeiro, ele é alto, forte, bonito, está tudo certo. O Senhor, não. Deixa eu te dizer uma coisa, Samuel. Eu não estou procurando aparência. Eu estou buscando um homem segundo o meu coração. O que o Senhor não despreza é um coração quebrantado e contrito. É isso. Não é aparência, é fundamento. É essência. Que nós não percamos a essência do Evangelho. Quinto e último, para a gente encerrar, coloque-se de pé, por gentileza. Porque nós não edificamos sobre a rocha. Porque nós não praticamos, porque nós apenas ouvimos. Porque a gente não está acostumado a ter uma visão de médio e longo prazo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A gente não está aqui servindo a Jesus para ser promovido amanhã. A gente não está aqui servindo a Jesus porque quer ser curado da enfermidade. Por favor, repito, nada disso é errado. Mas a gente serve a Jesus, a gente ama o reino, a gente coloca em prática o que Cristo nos ensinou. Porque a trombeta vai soar. A igreja vai ser arrebatada. E assim como Ele é, nós o veremos. Será que você pode imaginar, vislumbrar esse evento, meu irmão? Escute algo, e não é para te impressionar. Quem sabe você vai até já para se proteger, dizer, mas há 100 anos estão dizendo que Jesus vai voltar. Mas uma verdade absoluta é que esse culto pode não acabar. Essa ceia pode não ser ministrada aqui, porque a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, e assim como Ele é, nós o veremos. Eu concluo essa palavra citando 1 Coríntios 15, 19. Porque se esperarmos por Cristo, apenas nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Para de olhar para o hoje. Para de olhar para o agora. Para de olhar com esse olhar imediatista. Tem semente que você está lançando hoje, que você vai colher amanhã ou depois de amanhã. A grande questão é que quando a gente colhe a semeadura da presença de um culto, a colheita não vem com a tarja, porque você foi na celebração da ceia do dia 20 de abril. Mas quando você está aqui, Deus está dando ordens aos seus anjos ao nosso respeito. Quando você está aqui, depois de um dia de adversidade, depois de um dia cansativo, eu imagino Jesus dizendo, olha lá, Pai, Ele está lá. Ele está lá porque Ele quer vir aqui. E vai chegar o dia que juntamente com os serafins, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, nós estaremos entoando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra há de ver que está cheia da sua glória. E se não acontecer amanhã, eu não perdi nada. E se não acontecer em 2027, eu não perdi nada.
Mas a certeza que eu tenho no meu coração é de que vai acontecer, e nós vamos estar lá. Para de olhar para hoje. Mas meu amigo vai ficar chateado. Deixa ele ficar, deixa ele ficar, deixa ele ficar. Você está vendo uma coisa que ele não está vendo. Você tem expectativa no seu coração de algo que ele não tem. Jesus vem buscar a sua igreja, e é por isso que a gente está aqui, para participar do seu corpo e do seu sangue. O preço pago foi muito alto. O seu corpo foi dilacerado, o seu sangue foi derramado. Então, assim como a ceia nos convida a olhar para o passado, a ceia nos convida a olhar para o presente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esse é o convite que eu queria te fazer agora. Eu não quero acusar ninguém, apontar o dedo para ninguém. Dos pecadores eu sou o principal. Eu faço das palavras de Paulo a minha. Mas procure ver se de repente você não é esse da parábola de Jesus, o que fala que a igreja é importante, mas não vem. E se não vier, está tudo bem. O que ama a Bíblia e diz que é um manual de fé e prática, e não entrega o dízimo, não entrega a oferta, e não entrega, aí está tudo bem. Ainda que você não entregue, ainda que você não venha, isso no mínimo precisa me incomodar. Senhor, eu preciso acertar. Senhor, eu preciso ir. Examine. E o texto vai dizer, vai concluir essa ideia, até que ele venha. E Jesus vem. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que creem que ele vem, dê o seu melhor aplauso a ele. Louve, exalte o santo e poderoso nome de Jesus.